Olá a todos, Ferrell aqui novamente, e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de novidades na área de tecnologia e Linux, né? Mas hoje voltado para o Linux. Então vamos para o vídeo que vai ser bem interessante. E a primeira novidade, eu vou falar do novo compositor que estão criando para o XFCE, que vai ser baseado em Wayland, que é o XFWL4. Por enquanto, ainda não tem muita coisa relacionada a ele. Ele está em fase inicial de desenvolvimento. Eles estão fazendo do zero. E o que isso traz de melhorias, né? É um compositor mais melhor, né? O Wayland, que visa substituir o Shorg e o X11, né? Que já é mais antigo, né? E eles estão fazendo isso construindo do zero, né? Estão fazendo em Rust, que é uma linguagem mais moderna do que de repente C++ ou C. Mas o projeto ainda está em fase inicial de desenvolvimento. Então, por enquanto, creio eu que não tem como testar. Muito provavelmente assim que testar, eu acho que uma distro aí que vale a pena você fazer alguns testes, alguns moldes por ela ser mais pura, deve ser o Fedora Spin XFCE, que eu acho que seria melhor para esses tipos de testes, em vez de repente pegar uma como um Ubuntu ou Mint XFCE. Eu acho que a melhor opção seria partir usando o Fedora, mas ainda está em estágio inicial de desenvolvimento. E assim que sair, eu espero fazer esse teste. Vou colocar o link aqui do blog para vocês, mas ainda, como falei, está em estado de teste inicial. Eu vou aguardar muito esse novo compositor, porque o Wayland ele é mais moderno do que o X11. Então vai ter uma melhora gráfica, vai ter uma melhora de qualidade no seu desktop. Obviamente, se você tem um computador muito antigo, aí com mais de 10 anos, aí o Wayland não é muito bom nesses casos. Mas se você tiver um computador aí com 5 anos ou mais novos, aí você já pode estar colocando o Wayland no lugar do X11. E isso aí já tem, né? O Wayland para GNOME, para KDE, mas no XFCE eles ainda estavam usando o X11. E agora sim, estão começando aí um trabalho para que o Wayland também vá para o ambiente gráfico XFCE através do XFWL4. Agora as outras notícias têm a ver com jogos. A primeira notícia que eu vi é que a GOG agora vai ter novamente uma versão do GOG Galaxy, né, que é o app deles para você, da biblioteca de jogos, como se fosse a Steam, vai ter uma versão nativa novamente no Linux. Depois que teve umas mudanças ali na corporação, eles vão fazer novamente uma versão nativa. Se eu não me engano, a versão 1.0 do GOG Galaxy tinha versão nativa para o Linux, só que depois eles descontinuaram. E agora na versão mais atual vai voltar a ter. Tanto que eles estão procurando engenheiros e programadores que conheçam do sistema para estarem fazendo essa versão nova do GOG Galaxy para o Linux. E eu vou também aguardar isso porque é uma novidade extremamente importante e mostra o crescimento do Linux, principalmente nessa parte de jogos. Eu acho que é muito difícil hoje em dia uma pessoa falar que não dá para jogar no Linux, né? Sendo que você está vendo que muitas coisas estão começando a migrar para o Linux, nessa questão de jogos, as melhorias nos ambientes voltadas para jogos, o esforço da Steam, o Steam Deck, Steam Machine. Então tá vindo várias coisas que vem para você estar jogando no Linux, ou seja, ele não é só mais aquela coisa de distribuições ou de sistema que é voltado para servidor ou para quem é da área de tecnologia. Ele está começando a ser utilizado para essa galera também de jogos. Obviamente ainda nem todo mundo está migrando, mas sim, dá para você hoje em dia jogar no Linux e você já tem muito jogo em comparação há alguns anos atrás, em que você tinha, isso eu já falei, você tinha em torno de 200 jogos para Linux e hoje em dia você tem mais de 20 mil. Então você teve um crescimento grande de jogos para a plataforma Linux. Ainda não é o ideal, mas está começando a desenvolver. E outra coisa, você tem o esforço, o Proton, que faz com que jogos de Windows rodem uma camada de compatibilidade no Linux. Então, na verdade, nem as distribuidoras precisam estar fazendo
a versão nativa do seu jogo para Linux. Obviamente seria melhor uma versão nativa, mas no caso, com essa camada de compatibilidade, muitos jogos do Windows já rodam no Linux sem ter a versão nativa. Então você já tem, além dos jogos nativos aí que eu falei, tem uma quantidade grande, em torno de 20 mil, você tem os jogos de Windows que também rodam nativamente no Linux, chegando aí a uns 90% de todos os jogos rodando sem nenhum problema. Eu jogo alguns jogos de Windows no meu Linux, mais antigos, porque meu computador não é tão novo, então eu jogo às vezes um Warcraft 3, um Diablo 2, eu vi que ele aguenta o Diablo 3, então eu vou estar adquirindo esse jogo, mas a tendência é que esse número aumente. Espero que logo esse número deixe de ser 90% e passe a ser 100%. Eu acho que ainda é uma utopia, um sonho, mas eu espero que suba. Por quê? Porque tem várias empresas que estão começando a querer que os seus produtos também funcionem nos sistemas que são em Pinguim. Mas vamos ver como que vai nisso daí. A outra novidade relacionada a jogos é a GeForce Now, que agora tem uma versão nativa para Linux. Ainda está em beta? Está, mas também já tem uma versão nativa. Ao contrário da GOG, que está em estágio inicial de desenvolvimento e não tem o beta ainda, da versão mais nova do Galaxy, a GeForce Now você já pode baixar a versão beta e testar no seu equipamento Linux. Bem simples, não tem nenhum problema em estar fazendo a instalação. Você baixa do site e faz a instalação do programa. Uma outra novidade é relacionada ao Opera GX, um navegador voltado para o público gamer, que finalmente vai ter uma versão nativa para o Linux. Segundo fontes, a ideia da empresa que faz o navegador é que essa versão do navegador para Linux já seja disponibilizada no primeiro trimestre deste ano de 2026. Então a gente está relativamente próximo dessa versão do navegador para Linux. E assim que chegar, eu vou testar, né? Espero que ela venha com suporte a Flatpak, mas se não vier também não vai ter nenhum problema. Muito provavelmente a versão beta vai vir em .deb e .rpm, que são os dois formatos de pacote mais utilizados assim no mundo Linux. O Deb é para distribuições baseadas em Debian e o RPM para distribuições baseadas em Red Hat e Fedora. Mas assim que chegar, também é outro teste que eu me prontifico a fazer com vocês. E a última novidade relacionada ao mundo Linux, obviamente também tem a ver com jogos, que são as distros, no caso, que são focadas para jogos como o Basite, o Chimera OS, entre outras, anunciar a criação do Open Game Collective. Vamos falar que isso daqui seria, por enquanto, um manifesto, uma união, né, para que você possa criar métodos e metodologias e desenvolver novos recursos para o Linux que permitam desenvolver um conjunto unificado de componentes específicos para jogos que possa ser utilizado em todo o ecossistema Linux. E aí isso daí faz com que reduza a fragmentação e também retrabalho entre diferentes projetos. O que isso daí significa? Que eles querem padronizar, pelo menos, para que todas as distros tenham aquele módulo dentro do kernel voltado para jogos, né? Então você cria uma padronização no Linux. E isso é bom, porque pode fazer com que empresas que enxerguem o Linux como muito fragmentado por conta de várias distribuições e que falam que dificultam o desenvolvimento, o suporte e também um monte de outras coisas em sistemas Linux. E com essa padronização, pode ser que as empresas que não fazem os seus jogos funcionarem em Linux, seja eles por camada de compatibilidade, ou então criando versões nativas mesmo dos jogos para Linux, comecem a de repente a tentar, pelo menos, desenvolver o seu jogo para o sistema Linux com essa possível padronização que pode ser feita no kernel Linux, vindo dessa iniciativa, dessas distros aí que são baseadas, que são voltadas, né, focadas mais para o público gamer. E isso daqui é uma coisa extremamente interessante que eu espero também
tá trazendo aqui novidades que logo logo algum jogo que hoje em dia não funciona no Linux, muito por conta dessa coisa, que eles falam assim, de ter várias distribuições, passem a ser menos dor de cabeça e que essa parte, pelo menos, seja padronizada para que as distribuições elas compartilhem dos mesmos objetivos, dos mesmos projetos, dos mesmos processos em relação a essa parte de jogos, que eu acho bastante interessante. E é só isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaram? Curtam, comentem, compartilhem e deixem a opinião de vocês sobre o assunto. Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos, até a próxima e fui!